Antes de mais nada, eu quero agradecer pastor Jimmy, pastora Sabrina, família Cruz, comunidade ativa, os pastores auxiliares. Obrigado por me convidarem e por confiarem no meu ministério, por reconhecer a unção de Deus sobre minha vida. E aqui estou como instrumento, como servo, como filho do Senhor para atender a casa. Amém? Glória a Deus. Gente, abram comigo antes de mais nada, no livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Vamos ler antes de orarmos. Quem achar diz amém. Quem não achar, precisa vir para a escola dominical. Amém? Vamos ler. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Curva sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Eu já sinto a presença do Senhor nesse lugar. Senhor Deus, Pai poderoso, eis aqui o seu filho, mais uma vez, Pai, de corpo, alma e espírito entregue em suas mãos, para que o Senhor me use da forma que bem entender, Pai. Que não seja nada do Tony, do Antônio, do homem, tudo de Ti, Senhor. Que a minha voz, os meus gestos, os meus pensamentos, tudo que vem acontecer nesse púlpito hoje, nesta igreja, seja através de Ti, Espírito Santo de Deus. Pai, entrega o que tiver que entregar para a sua igreja, transforma vidas, muda direções, salva e liberta, em nome de Jesus, é que eu oro e te agradeço, amém. Pode se assentar, glória a Deus. Amei o videozinho ali de apresentação, pastor, pois me manda lá, quero guardar, vou soltar no minhas redes sociais. Antes de mais nada, quero agradecer a presença da minha esposa, Fernanda Granado, com meu filho Theo Granado me acompanhando. Não é fácil, Theozinho está com 2 anos, aquele desafio para a mãe, né? Está ali para a glória de Deus me acompanhando. Meu irmão Ciro, evangelista, Ciro Dias, com a sua esposa, hoje aqui com a gente, e todos aqui presentes. Muito obrigado por cada vida. Eu sei que vocês vieram pela presença do nosso Senhor e Salvador, mas estendo a minha gratidão a cada vida aqui presente. Amém? Mais uma vez me apresentando, sou Tony Granado, esposo da Fernanda, servo acima de tudo. Eu estou qualquer outra coisa, mas eu sou o pregador do Evangelho, e me sinto muito honrado em viver tudo que Deus tem colocado na minha vida. Pela bondade de Deus, hoje eu apresento um programa no qual eu prego o Evangelho todos os dias, na Sara Brasil FM, através do programa Boas Novas. Através dessa emissora, deste programa, temos colhido bons frutos, testemunhos que edificam a nossa fé, a nossa caminhada ministerial. Deus tem nos usado para levar alimento àquele que necessita, àquele que tem fome, àquele que busca a face do Senhor. Ou seja, pura bondade de Deus. E vendo o André, essa bênção do Senhor, André Pandori e sua família, ministrando junto com a banda, o Espírito Santo falava ao meu coração: é sobre isso, meu filho, é sobre isso, meu filho, vale a pena me servir. E aqui eu quero testemunhar para vocês, vale muito a pena servir ao Senhor em tempo integral. Caminhar no centro da vontade do Pai é o melhor lugar para eu e para você estar todos os dias. Eu sou prova viva do que o Evangelho de Cristo Jesus faz na vida de uma pessoa. Hoje, para quem gosta de tema, o tema dessa ministração é semeadura e colheita.
A pergunta é: o que você tem semeado? Quais as sementes que vocês têm carregado? Ao olharem para as suas vidas, as pessoas têm visto o reflexo de Cristo? Qual tipo de livro as pessoas estão lendo ao olharem para a vida de vocês? Tem gente que nunca abriu a Bíblia. Eu já começo entregando isso para vocês. Tem gente que nunca abriu a Bíblia, mas ela te vê todos os dias. Então, através da sua vida e do seu testemunho, Deus pode causar uma transformação na vida das pessoas que te observam. Quais sementes vocês têm carregado? Como eu gostaria de ter esse conhecimento que eu estou trazendo para a igreja hoje, há 20 anos atrás. Com certeza eu teria poupado muitas coisas na minha vida. Com certeza eu estaria vivendo coisas ainda maiores e melhores, se eu tivesse entendido isso aqui há 20 anos atrás. Então, que em nome de Jesus, nenhuma distração venha roubar o alimento que Deus trouxe para vocês nessa noite. No livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, as decisões que o homem tomar, as atitudes que o homem tiver, ele também colherá. E quem semeia para a sua carne, quem semeia para a justiça própria, quem semeia para o orgulho, quem semeia para a arrogância, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito Santo, aleluia, colherá a vida eterna. Como já foi falado, no auge dos meus 42 anos, já vivi muitas coisas nessa vida. Eu não sou, infelizmente, de berço cristão, sou convertido, porém Deus manifestou a sua glória na minha vida, através da minha vida. Em 2006 eu conheci o Evangelho. Hoje é minha esposa. Ali até então nós éramos namorados. Tivemos o nosso primeiro filho, Gabriel. Hoje ele tem 18 anos. Pasmem, eu já tenho um filho de maior. E por falta de sabedoria, novos na ocasião, não que nós sejamos velhos hoje, né, amor? Somos novos ainda. Cometemos algumas escolhas erradas. E viemos a brigar e se separar, e foi uma frustração muito grande. Eu sempre amei muito a minha esposa. Não é novidade para ela e nem para ninguém, né, amor? E a tristeza tomou meu coração, porém, como eu não tinha sabedoria, eu não sabia aonde recorrer, eu criei uma persona para enfrentar esse mundão e afogar esse sentimento no qual eu estava sofrendo. Porém, um parêntese muito importante nessa história. Eu trabalhava numa casa noturna. Misericórdia. Eu era promoter de uma balada. E eu me achava o cara. Oh, Senhor. E aí, nessa tristeza que eu estava vivendo, o nosso líder dos promoters falou assim: Tony, tem um lugar que dizem que é bom para quem não está muito bem. E esse lugar é ali no Água Verde,
na rua tal, é uma igreja. E ali eu fui ter o meu primeiro contato com o Evangelho de Cristo na terceira igreja do Evangelho Quadrangular. Eu me recordo que eu entrei naquela igreja. Hoje, com o conhecimento que tenho, eu sei o que aconteceu comigo. Mas eu comecei a chorar, as lágrimas escorreram desde o início dos louvores até o amém do pastor naquele culto. Hoje eu sei que era a minha alma se derramando no lugar certo. A minha alma encontrou um lugar seguro para se derramar. Mas, ainda muito jovem, imaturo, fui viver o que esse mundão oferece. Aí eu me envolvi com prostituição, com drogas, com bebidas, noitadas. Vivia enganando mulheres, buscando em outras mulheres encontrar o meu amor, que é a minha esposa. E foi uma frustração muito grande, porque mal eu sabia que eu estava semeando muitas coisas ruins. Estava semeando para a carne. E a Bíblia é muito clara: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. E aí os anos se passaram. Para não perder muito tempo com o meu testemunho, eu sofri 4 acidentes. O primeiro acidente, eu tinha um Fiat Punto. Quem aqui conhece essa marca, Fiat Punto? Eu amava aquele carro, cara. E eu fui fazer uma conversão, eu dormi no volante embriagado. Eu só comecei a curva e eu passei reto e capotei o carro e deu perca total. E pasme, eu não sofri nenhum arranhão. Passado um tempo, eu muito triste, paizão, que Deus o tenha. Eu tinha o meu pai maravilhoso, Hélio Granado. Ele foi lá e me deu um Golf daquele sapão. Quem lembra o Golfão? Rapaz, carrão, né? E eu, ganhei na quarta-feira o carro. No sábado, dormi no volante, embriagado, e abracei um poste. O carro virou uma vírgula. Perca total. E eu não sofri nenhum arranhão. Passado mais algum tempo, aí meu pai já era falecido. Eu trabalhando, tive condições, comprei um carro que eu amava, que era uma Volvo S80 V8, pastor. Motorzão, nossa, aquela 300 e tantos cavalos e mais um jumento no volante, né? Misericórdia. Lá vai eu. Me liga um amigo meu: Tony, minha neném nasceu, vamos comemorar. Lembra daquele uísque Jack Daniels? Misericórdia, só de lembrar me dá ânsia. A gente tomou 1 litro inteiro. Lá vai eu, dormi no volante, pesei o pé no acelerador, rampei numa entrada lá de um terreno, fui parar num barranco, perca total. Acredite você ou não, mas eu não sofri nenhum arranhão. Passado mais algum tempo, misericórdia, mas vocês vão entender o tamanho, o poder de Deus na vida da gente. E olha quantas coisas ruins eu vim semeando. Eu quero que vocês guardem isso. Isso é poderoso para que vocês entendam o conteúdo do alimento e da ministração dessa noite. Eu creio que para o ano de 2026, com esse entendimento, muitas coisas irão mudar e prosperar na vida de vocês. Eu já trabalhando como assessor parlamentar,
Deus me deu a graça de realizar um sonho de comprar uma BMW. Oh, glória! Comprei uma BMW 320. Feliz da vida. Estou passando ali no Bacaxeri depois de um evento que o deputado realizou, embriagado novamente. Eu durmo no volante. Meu amigo. Tá ali a minha esposa que não me deixa mentir, né, amor? Deus te ama, hein, amor? Guardou a minha vida. Amém. Amém. Deus me ama mesmo. Eu tenho convicção disso. Ali na Bacaxeri, nos Estados Unidos, ali, se não me falha a memória, tinha uma balada chamada Woods. Eu dormi exatamente na frente da balada, no volante. Meu carro virou, deu de frente numa árvore, capotou. Eu acordei pendurado no cinto, chutando a porta do motorista para sair do carro. Pasme. Dessa vez eu tive uma luxação na mão esquerda. Esses 4 acidentes marcaram a minha vida, porque hoje eu entendo que era livramento do Senhor para que eu vivesse o propósito que eu vivo hoje. Em 2006 eu conheci o Evangelho, fui conhecer o mundo, prostituição, drogas, várias semeaduras ruins, colhendo tristeza. No decorrer da mensagem eu vou pontuar mais algumas situações para vocês. E sofri esses 4 acidentes. E em 2015 eu comprei 2 lojas em shopping, loja de roupas. E aí eu fui conhecer os funcionários de uma das lojas que era no Shopping Total, na época, hoje Shopping Ventura. E ali sentou meu antigo sócio e o gestor da loja em questão. Mal eu sabia que ali estava um profeta do Senhor na minha vida. E ali a gente sentou na praça de alimentação. O meu antigo sócio falou: Tony, eu vou no administrativo do shopping, vou pegar a documentação, trago para você, você assina, mas fique conversando com o Anderson. Eu falei: tá bom. E ali eu comecei a conversar com o Anderson. Comunicador quase não fala, né? E eu comecei a perguntar várias situações de negócio, da empresa, de vendas. E de repente ele me indagou: Tony, desculpa, mas está muito forte dentro de mim. Você acredita que Deus usa as pessoas para falar com você? Eu já ia na igreja evangélica, mas eu não tinha entendido nada do evangelho ainda. Eu chegava a marcar encontros dentro da igreja. Era triste. Mas eu falei para ele: eu acredito. E aí ele falou para mim: você é um cara muito feliz por fora, mas dá para ver uma tristeza profunda no seu olhar na área sentimental. E nessa época eu e minha esposa éramos separados. A nossa história é muito linda de superação e de perdão. Nós ficamos 9 anos separados, ela foi viver outro contexto. Hoje o nosso filho do meio é meu enteado, que eu amo demais de paixão, que é o João Vitor. Nós tivemos o Gabriel, ela teve o João Vitor, esse presente para mim. E hoje, depois da restituição do nosso casamento, Deus nos deu o Theo. Porém, eu vivi uma tristeza profunda na área emocional, porque eu queria encontrar a minha mulher, e eu não encontrava. Mas a incredulidade me tomou e eu falei: pensei comigo, ali na rua 15 ali de Curitiba tem aquelas ciganas, né, pastor? Elas falam para você: você sofreu na área emocional. Quem nunca, né? Quem nunca, né, meu amigo?
Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim e falou assim: Tony, você é muito apegado com o seu pai. Isso era em 2015, meu pai tinha falecido em 2009. E quando eu falo do meu pai, com muito amor e carinho, eu falo: eu tive um pai maravilhoso. Um pai que me cuidou, me educou, me amou, me deu de tudo. Trabalhou, honesto, nunca vi meu pai cometer uma injustiça. E quando ele falou isso, eu me segurei na cadeira, e aí ele complementou: só que o teu pai não está mais vivo. Mas não se preocupe que o teu pai está bem. Aí a primeira lágrima correu no meu rosto. E aí ele falou, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou: Tony, não era nada disso que eu tinha para te falar. O que eu tenho para te falar é que Deus te livrou da morte 4 vezes. Oh, glória! Ele te cobra posicionamento para que você não entere a 5ª. Naquele momento meu corpo arrepiou, algo mudou na minha cabeça. De repente aquilo que eu amava, que era o que tinha preço, já não tinha mais valor. Eu passei a cuidar daquilo que realmente tinha valor. Eu comecei a ir no culto, eu comecei a querer ler a Bíblia. Eu falei: algo mudou dentro de mim. A vontade que eu tinha de ir para o mundo, de fazer as coisas, de conquistar as coisas, de repente já não fez tanto sentido para mim. Mas estar na presença do Senhor, oh meu Deus, era o que fazia a diferença, e faz até hoje, e permanecerá para toda a eternidade. A minha vida foi transformada naquele momento. Eu conheci o Evangelho em 2006, mas até 2015 eu era convencido de uma história bem contada. Mas em 2015 eu me tornei um convertido para o Evangelho de Cristo Jesus. Pura bondade do Senhor, Ele tinha um propósito na minha vida. Mas muitos amigos meus ficaram no meio do caminho e não tiveram tempo de se arrepender. E a palavra é clara: para quem não se arrepende e não se entrega a Cristo Jesus. Porque não se trata de 80 anos. Você há de convir comigo que 80 anos qualquer um pode viver como rei. Mas Deus está falando o tempo inteiro para você: filho, eu te chamei para uma eternidade ao meu lado. Eu não te chamei para passar 80 anos. 80 anos tem início, tem meio e tem fim. Eternidade é aquém do tempo. Eternidade não tem fim. Eternidade é onde eu quero você comigo para sempre, vivendo o melhor que eu posso te dar. Pare de achar que a riqueza está nesse tempo. Eu não estou pregando nada contra quem tem dinheiro, por favor, sem hipocrisia. É necessário para vivermos bem nesse tempo. Mas eu estou te falando que a verdadeira riqueza não está aqui. Feliz daquele que passa pela prova aqui. Feliz daquele que é testado por Deus aqui. Feliz daquele que tem a oportunidade de se arrepender aqui. Porque na eternidade não dará mais tempo. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Apóstolo Paulo fala que o verdadeiro culto ocorre quando há verdadeira metanoia. Metanoia é mudança de mente, é mudança de direção. Tudo aquilo que me afasta de Deus não me interessa mais. Agora o que me aproxima eu quero. Por muitos anos, por semear bebida, droga, noite, prostituição, eu sofri na área emocional.
Nunca, jamais por culpa da minha esposa. Eu só estava colhendo o que eu semeei. A pergunta nessa noite: o que você tem semeado? O que de fato tem regido a sua vida? Dinheiro? Fama? Luxúria? Tony, mas você estava falando aqui de carros e tal. Pasme. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Antes de ter, busque querer ser verdadeiramente quem Deus te criou para ser. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Eu lembro muito bem quando eu vivia na noite, na prostituição. Eu achava que eu estava vivendo o ápice da minha vida. No livro de Provérbios, capítulo 11, verso 18, se a mídia puder colocar aqui para mim, por favor. Livro de Provérbios, capítulo 11, verso 18. O ímpio recebe pagamento, salário enganoso, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Eu vivia nas melhores baladas, nos melhores camarotes, aparentemente com as mulheres mais bonitas, com as melhores bebidas, na quinta, na sexta e no sábado. Mas no domingo eu colhia solidão, tristeza profunda, ressaca moral, ressaca do bolso porque estourava meu cartão de crédito, medo de ter pego uma DST, medo de ter uma engravidez indesejada, pagamento enganoso. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. No livro de Provérbios, capítulo 22, versos 8, vai dizer: quem semeia a injustiça colherá a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Um dia eu tive a curiosidade com a facilidade que a gente tem de acessar a internet, eu fui querer entender qual o tipo de demônio que estava por trás de cada pecado. E aí, vários tipos de pecados, vários demônios que ia aparecendo na pesquisa, mas o que me chamou mais a atenção era quando falou do orgulho. O orgulho não é demônios, é o próprio Satanás que está te dominando quando você está debaixo do orgulho. Eu costumo dizer por onde eu passo que orgulho, arrogância e prepotência é a sala de espera da ruína da sua vida. Colocou orgulho, perdeu. Quantas vezes agimos na justiça própria por orgulho, com arrogância, com aspereza nas palavras? Debaixo de qual domínio espiritual você está naquele momento?
No livro de Romanos, capítulo 6, vai dizer que a qual, Senhor, nós nos submetemos à obediência, nos tornamos escravos. Se do pecado, escravo do pecado, no qual o salário é a morte. Mas quando nos sujeitamos a Cristo Jesus, aleluia, nos tornamos escravos da justiça, aonde a graça recai sobre nós. Qual Senhor tem regido as suas escolhas? Você está debaixo de qual domínio espiritual? Espírito Santo de Deus? Ou da arrogância, do orgulho e da prepotência? Porque quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição. No livro de Lucas, gostaria que a mídia colocasse no telão, capítulo 6, versos 37 e 38, vai dizer: aqui eu quero que vocês prestem atenção em cada tipo de semente que Deus está nos mostrando através desse versículo. Não julguem e vocês não serão julgados. Quantas vezes a gente vem para a igreja apenas para julgar o irmãozinho que chegou atrasado, o irmãozinho que veio mal vestido, ou até mesmo o irmãozinho que cometeu o pecado A, B, C ou D. Outro dia um amigo meu falou assim: Tony, na igreja só tem gente boa, né? Eu falei para ele: na igreja você vai poder encontrar muita gente boa, mas imagine um hospital no qual as pessoas doentes estão no processo de cura. É uma igreja. Algumas já foram curadas, outras ainda não. Então cuidado. Não é porque senta na igreja, numa cadeira aqui da igreja, que está firmado nos princípios do Senhor. Não julgue, vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Olha que forte isso. Não, fulano caiu em prostituição, esse cara eu não quero que ande mais comigo. Sendo que o evangelho não fala se afasta, o evangelho fala abraça e cuida. Porque amar o pastor Jimmy e a pastora Sabrina é fácil. O difícil é amar aquele irmãozinho que está perdido no mundo, precisando que você pregue o evangelho para ele, precisando que você semeie as boas novas na vida dele. Não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Todas as vezes que oramos o Pai Nosso, pedimos para Deus nos perdoar. Mas quando Ele pede para você liberar o perdão, você tem cumprido esse princípio do Senhor na sua vida? Às vezes, quero falar algo sobre perdão aqui para vocês. Às vezes as pessoas acham que o perdão é muito mais sobre aquele que cometeu o erro com a sua vida. É bênção também para a vida dele quando você libera o perdão, mas o perdão fala muito mais de amor próprio do que amor ao próximo. Porque tem gente que te magoou tanto, porém nem lembra mais do que te fez e está vivendo a vida dela. E você só de ouvir o nome já sente angústia e dores. Sabe por quê? Porque quando você não libera o perdão, é o mesmo que tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra.
O perdão fala muito mais de amor próprio do que amor ao próximo. Apóstolo Pedrão, chega para Jesus e fala: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que pecou contra mim? Até 70 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. É Jesus dando 490 chaves para liberar o seu coração de toda angústia que te fizeram e viver uma nova história. Tony, quem que deve liberar ou pedir perdão? O que magoou ou o que foi magoado? Aí as pessoas me respondem: o que magoou tem que pedir o perdão. Correto, concordo. Mas quem libera ou pede o perdão não é quem magoou ou foi magoado, é quem entendeu o evangelho de Cristo Jesus. Perdoe e serão perdoados. Que semente poderosa. Deem e lhes será dado. Aqui eu quero que vocês prestem atenção nessa analogia. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pense comigo que eu e vocês somos esse recipiente, correto? Presta atenção aqui que isso é poderoso. Isso muda uma chave na tua mente. E Deus está liberando a bênção sobre a sua vida. E a bênção está recaindo nesse recipiente. E você está retendo a bênção. Você não está deixando transbordar a bênção. Você está sendo egoísta. Você está achando que as bênçãos do Senhor é apenas para você. E aí vai chegar uma hora que vai dar o limite desse recipiente e as bênçãos irão cessar na sua vida. Mas aqui vai uma chave poderosa para você. Quando você entende a lei do transbordo na sua vida, e Deus está despejando as bênçãos sobre você, e você deixa transbordar, ao ponto de alcançar as pessoas à sua volta, semeando em ministérios, dizimando, ofertando, semeando na vida daquele que precisa, entendendo que não é só sobre você, é sobre o que você carrega para alcançar as pessoas à sua volta. É Deus dizendo: esse pode derramar bênçãos sem medidas, sem cessar, porque ele entendeu que é sobre transbordar na vida dele para alcançar as pessoas à sua volta. Deem e lhes será dado. Oh, glória. Sabe o que você faz? Quando Deus te dá a bênção, você sai contando para todo mundo. Não, você viu o que Deus fez na minha vida? Imagine se a pessoa te pergunta: tá, e daí, o que você usou para fazer na vida das pessoas? Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dados a você. Tony, esse negócio de colheita e semeadura, isso aí é balela. Abram comigo no livro de Gênesis, capítulo 8, versos 22. Livro de Gênesis, capítulo 8, versos 22. Eu quero que a igreja leia comigo. Vocês conseguem? Estão animados? Estão aí? Dá um glória a Deus. Eu sei que é palavra de ensino, de direção. Eu sei que tem passado grandes ministradores, mas Deus me deu uma palavra simples, porém poderosa. Muda vidas, muda direções, transforma entendimento da verdade do Evangelho. Vamos ler comigo? No 3, 1, 2, 3. Enquanto durar a terra,
Tem como viver em outro lugar senão na terra? Não, né? Por enquanto não. Porque eu não sou daqui. Mas enquanto durar a terra, enquanto vivermos nesse mundo, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tem como fugir do verão? Não. Tem como fugir do inverno? Não. Do dia, da noite, do frio e do calor. Aí da colheita das sementes ruins que você tem semeado, você quer escapar. Princípio que você quebra, te quebra. Quais sementes você tem semeado? O que de fato você tem semeado na vida das pessoas? De que forma Deus tem te usado? Ou melhor dizendo, você tem permitido ser usado por Deus? Tá ali a minha esposa, ela não gosta que eu abra o vidro do carro para os irmãozinhos que ficam no sinaleiro. Mas um dia Deus me deu uma experiência tão linda que eu não resisto. Curitiba, Pinhais, chuvoso, frio, e o irmãozinho veio pedir uma esmola, uma comida, e eu não tinha nada de fato para dar. Ninguém anda mais com dinheiro. E eu abri a janela e olhei nos olhos dele. Eu falei: cara, eu não tenho nada para te dar, mas que Jesus mude a sua história. Ele olhou para mim, abriu um sorriso e falou: eu só queria ser notado. Eu só queria sentir que eu existia. Às vezes você não tem coragem de dar um bom dia. Às vezes você não estende a mão para cumprimentar a pessoa. Às vezes você não consegue dar um abraço. Não sei se vocês perceberam, a hora que o pastor Jimmy me abraçou. Subir num púlpito desse, pregar o evangelho, o frio na barriga toma, a ansiedade vem, mas quando o pastor me abraçou, a calma veio. Esse é o poder do abraço. Esse é a semente poderosa do abraço. Quais as sementes você tem carregado? O ano é de 2026. Você quer mudar a sua história? Você quer mudar as suas colheitas? Tony, você não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo. Mas eu sei que se você mudar as sementes, oh glória, eu sei que se você mudar as sementes, porque não é sobre o que você está colhendo hoje, é sobre o que você insiste a semear para colher amanhã. Mas está doendo, Tony, troque as sementes. Tony, mas está difícil, continue buscando a Deus, continue orando, continue jejuando. Porque não é sobre desistir. Livro de Gálatas, capítulo 6, versos 9. Coloca para nós, por favor. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não. A pergunta é: você quer ficar no meio do caminho? Não desista e insista em semear coisas boas. Eu te garanto que a colheita das coisas boas chegará à sua vida. Porque não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que está confirmando isso aos nossos corações nessa noite.
Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Oh, glória a Deus! Aí o irmãozinho está caminhando, está vindo à igreja, está frequentando os discipulados com o pastor, está vindo na escola dominical, está servindo. Inclusive, parabéns, viu, pastor? Meu Deus, que organização! Glória a Deus! Pela bondade do Senhor, tenho visitado muitos ministérios. Eu vejo excelência nesse lugar. Glória a Deus! E não estou rasgando seda, não. E quando não presta, eu falo só para o pastor. Mas aí você está lá buscando, semeando, trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, não por motivação e sim por disciplina, porque entendeu quem você é em Cristo Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 6 vai dizer: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Eu vou repetir para que vocês entendam. Aquele que continua buscando, aquele que trabalha arduamente, aquele que faz o que tem que ser feito, semeia, jejua, ora, busca, tem que ser o primeiro a participar da colheita. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é: filho, não para, porque na hora certa eu vou te liberar a colheita. Não para de semear, não para de fazer o bem, faça o que tem que ser feito, venha para o ministério, sirva em missões, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, pregue o evangelho para aquele irmão no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Não se cale, o evangelho é para todos, pregue as boas novas, porque no tempo certo a colheita chegará. Tem gente que quer caminhar em ministérios em busca de títulos, em busca de cargos, em busca de fama, uns até em busca de dinheiro. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, também colherá. Cuidado com as motivações que te levam a vir buscar a Deus. Não é sobre o ministério que eu estou falando, é sobre a sua própria vida. O que te faz buscar a Deus? Deus tem sido um amuleto ou tem sido o centro da sua vida? Estou precisando, vou na igreja. Estou doente, vou atrás de cura. Estou passando perrengue financeiro, vou lá fazer campanha. Gente, aqui não é porta da esperança, não. Aqui é lugar de rendição. Aqui é lugar de entrega. Aqui é lugar de obediência. Aqui é lugar de transformação, mas só é transformado a quem se sujeita ao processo da transformação. Quais as sementes que você tem carregado? O que você tem semeado para a sua própria vida e na vida das pessoas à sua volta? Cuidado, que você pode estar semeando destruição para a sua própria vida. Eu e você devemos ser prudentes naquilo que decidimos, fazemos e falamos. Já caminhando para o fim, gostaria que
Se puder baixar a luz. E que a mídia colocasse na tela. Para mim, a semente mais valiosa de uma vida com Cristo. Semear no coração do próprio Pai. A semente mais poderosa que transforma vidas. No livro de João, capítulo 14, versos 21, vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Você ama a Deus? Você tem se submetido em obediência? Você tem dito não para tudo aquilo que te afasta do Senhor? Aqueles que têm os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que verdadeiramente me ama. E olha o que Jesus continua dizendo para mim e para você nessa noite: e aquele que me ama, oh glória, será que só eu que estou entendendo o que está acontecendo aqui hoje? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, também o amarei e me revelarei a Ele. Oh meu Deus! Você quer ter uma real experiência com Jesus? Você quer ter uma vida regrada com Deus? Você quer participar de um clube religioso ou de uma verdade cristã? Aqueles que têm os meus mandamentos e os obedecem, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Essa semente muda vidas. Aquele que obedece ao Evangelho de Cristo Jesus tem a vida transformada, tem a cura alcançada, tem a rota mudada, o arrependimento chega à sua vida, e tudo aquilo que talvez fosse uma destruição se torna a verdadeira face de Cristo para a sua vida. A semente mais valiosa para quem vive com Cristo Jesus chama-se obediência. E com toda simplicidade, como um instrumento vivo nas mãos do Senhor, eu quero ser canal de bênção na sua vida nessa noite.